família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha... Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é o professor Adriano, certo, da Escola Bíblica Dominical aqui em Largo dos Santos. Nós estamos iniciando aqui mais um trimestre, certo? Eu gostaria de agradecer a todos os adolescentes aqui de Largo dos Santos e de uma maneira geral aos pais também que irão assistir essa aula, tá certo? E a gente vai trabalhar aqui a classe dos adolescentes que tem como faixa etária de 3 a 14 anos e a revista do trimestre traz como título A Família Cristã. Nós vamos iniciar aqui com a lição número 1, que traz como título O que é a família, tá certo? Então aqui nós temos 3 tópicos que iremos abordar. O primeiro é a origem da família, o segundo é qual a importância da família, o terceiro é a família nos planos de Deus, ok? Então qualquer coisa nós estamos aqui para sanar alguma dúvida posteriormente, caso vocês tenham. A gente vai deixar o contato no final, tá ok? Então a gente vai começar trabalhando aqui com o tópico 1, que é a origem da família, né? Nós sabemos que a família ela foi instituída por Deus. Por quê? Porque a Bíblia nos revela isso. E sabemos também que a primeira família que foi instituída foi lá no Jardim do Éden, no caso Adão e Eva, que Deus foi e deu a ordem de que eles povoassem a terra. Então ali se deu início à primeira família. Primeiro Deus fez Adão e viu que não era bom que ele ficasse só e fez lá só disjuntor a mulher. Posteriormente ele disse que eles deveriam povoar a terra. Então ali foi a primeira família que surgiu na face da terra e deu continuidade à questão da raça dos seres humanos, tá certo? Então Deus deu uma missão especial lá para Adão e Eva, para esse casal, que seria o quê? A missão deles era povoar a terra. Para quê? Para que mais famílias viessem a surgir no decorrer da história, certo? E a gente sabe que Deus nunca quis que ele vivesse só, por isso que ele teve a ideia da companheira e, consequentemente, os filhos. A gente está só falando isso novamente para dar um reforço sobre a questão da origem da família, né? O próprio Deus, a gente pode entender que ele não era solitário. Por quê? Porque ele já tinha um Filho e o Espírito Santo com ele. Então isso é uma prova de que ele não era solitário. Então, assim como ele não era solitário, ele também não queria que nós fôssemos solitários. Por isso que veio a questão da constituição da família. Isso aqui que a gente está tratando está se referindo ao quê? Ao projeto da criação da família, que a gente viu que foi por intermédio de Deus, né? Que foi Deus que quis, tá certo? Então, a gente tem um segundo ponto agora que a gente vai tratar, certo? A gente já viu um pouco da origem, nós vamos tratar agora qual é a importância da família, certo? A família ela é um presente de Deus para nossas vidas, isso aí é um fato notório que a gente não tem como questionar, porque qual coisa boa é quando a gente está reunido em família, quando a gente se reúne ali para fazer um churrasco, ou um almoço, ou sai para uma pizzaria, ou seja lá para onde você for. Quando está todo mundo reunido, é uma das coisas mais maravilhosas que você pode ter na sua vida, porque você está rodeado de pessoas que você gosta e que sabe que as pessoas gostam de você também. Então isso não tem o que questionar. Na família, se a gente for analisar, quando a gente nasce, é onde a gente aprende a dar os primeiros passos, né, que a gente começa a caminhar ali e a gente recebe os primeiros cuidados, porque enquanto a gente é criança, nós precisamos de cuidados, né? Cuidado esse que às vezes vem do irmão mais velho, cuidado esse que vem do pai, da mãe, de um tio, de uma avó, de um vizinho, porque família não é só os nossos pais, não só os nossos ascendentes nem descendentes. O vizinho também ele pode fazer parte da nossa família, porque Deus nos criou para que a gente vivesse num meio social. Então a gente precisa de outro, do semelhante. Os seres humanos, quando nascem, eles precisam de vários cuidados, certo? Diferentemente dos animais. Então, os animais, eles têm uma particularidade. Por quê? Porque muitas das vezes, quando ele nasce, o filhote, dependendo da classe de animal, a mãe vai ali e já deixa ele para que ele venha a começar a ganhar independência. E a gente não. A gente tem essa questão de dependência. Então, Deus, como na sua onisciência, ele já pensou nisso. Não, quando alguém nascer, ele vai precisar de alguém para que cuide dele. No nosso caso, a gente está falando da questão da família. E a gente não consegue fazer nada sem auxílio de outras pessoas, principalmente quando a gente está na fase de criança e vai desenvolvendo as fases, posteriormente para a adolescência e chegando já na fase adulta. E essas pessoas que vão nos ajudar é a nossa família, certo? A quem você tem a consideração de que é a sua família.
Porque nós sabemos que, a gente já falou anteriormente, que nem só pai e mãe a gente pode ter como família. Muitas das vezes já tem até um ditado que, às vezes, um de fora é mais família sua do que os próprios de casa, né? Não deveria ser desse jeito, mas infelizmente a gente sabe que tem essas discrepâncias e a gente às vezes considera mais um de fora do que o de casa, que também é um erro, porque a gente como família, nós temos que viver em harmonia. A gente sabe que tem as dificuldades, sabe que tem os problemas. Muitas vezes o pai pega ali no seu pé, mas é porque ele quer o seu bem. Ele não quer que você venha fazer coisas erradas, ele não quer que você venha se dar mal na vida. E muitas das vezes a gente como adolescente, a gente não consegue entender isso. A gente acha que o pai é muito rigoroso, que é isso e aquilo. Nós vivemos hoje num mundo globalizado, onde o avanço das informações ele se dá de forma muito rápida. Então hoje em dia o adolescente tem acesso à internet, ele vai lá ler um post que muitas das vezes foge dos padrões tradicionais de família. E isso é altamente prejudicial quando a gente traz, vamos dizer assim, para o lado cristão. Porque nós não podemos viver de acordo com os padrões mundanos, mas sim com os padrões que a Bíblia nos ensina, ou seja, dentro dos padrões daquilo que Deus quer que nós estejamos ali na vontade dele. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, principalmente vocês adolescentes que estão sempre aí à busca de informações, vocês têm que ter muito cuidado com o que vocês estão vendo, certo? O tipo de informação que você está veiculando, tudo isso é bastante importante para que você venha a ter um crescimento espiritual, porque se você absorver tudo que vem do mundo, automaticamente você vai deixar vamos dizer assim, o seu grau de espiritualidade ele vai diminuir, porque você vai começar a fazer questionamentos que fogem totalmente dos padrões o qual você foi instruído desde criança. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E aí é onde entra a importância da família. O pai e a mãe, ele tem sim que estar a par de tudo que o seu filho está vendo na internet, o tipo de jogo que ele está ali, porque hoje em dia tem muito essa questão de jogo, os adolescentes gostam muito do jogo tal, do A, do B ou do C, e os pais têm que estar sempre ali olhando para ver que tipo de jogo é, se aquele jogo edifica, se aquele jogo tem algum viés que leva para um lado que você sabe que vai interferir na espiritualidade do seu filho. Então a gente precisa estar bastante atento a isso. Nós que somos pais e vocês adolescentes que são aqui da casa do Senhor, vocês têm que estar dentro de, vamos dizer assim, vocês têm que estar na obediência realmente aos pais e principalmente a Deus, porque os pais é que dão os primeiros contatos ali. Quando vocês atingem uma certa fase, um certo entendimento e maturidade, que vocês vão ter a capacidade de discernimento para decidir certas coisas. Até lá vocês estão sim submissos aos pais de vocês e principalmente à vontade de Deus, certo? Uma outra grande verdade sobre a importância da família, né, é que Deus fez a gente como seres sociais, ou seja, nós precisamos nos relacionar com os semelhantes, a gente precisa do outro, ninguém pode viver só, nós não temos como viver só, então a gente precisa do semelhante. Então isso também é família. O seu semelhante, como a gente frisou agora há pouco, pode ser seu vizinho, ele também é sua família, porque você precisa dele. Mas por que eu preciso de um semelhante? Porque quando eu vou avançando, eu preciso entender quem eu sou como pessoa. E como é que eu vou saber quem eu sou como pessoa? Eu vivendo com o outro, onde eu vou aprendendo, onde eu vou tirando as minhas dúvidas, onde a gente vai crescendo vamos dizer assim, vai crescendo aos poucos, vai galgando os degraus até atingir a fase adulta, até atingir a maturidade, que você venha tomar suas próprias decisões. Se a gente trouxer um pouco lá para a questão da família hebraica, ou o mundo antigo, né, a família ela tinha uma outra utilidade, que isso aqui está dentro da revista, tá certo? Ela tinha outra utilidade. Qual era a utilidade? Ela servia para quê? Ela servia para dar proteção aos seus membros. Se a gente for analisar, gente, como era lá no passado que a família protegia os seus membros, a gente trazer para a nossa realidade e não é muito diferente, porque o pai e a mãe, eles sempre estão protegendo os seus filhos. Os avós querem proteger seus netos, seus filhos e assim vai. Então, esse conceito de proteção, ele é uma coisa que ele vem desde o passado e até hoje em dia ela continua. Então, a família também, ela, como prática, ela tem esse viés da proteção, certo? Então, essa proteção aqui, que a gente fala só dos seus membros,
não é só do seu irmão, não é só da sua irmã, nem é só do seu pai, da sua mãe, nem da sua avó, mas é a família como um todo, porque quando a gente vem para a igreja, nós somos uma família cristã, então a gente está aqui para ajudar uns aos outros, porque às vezes a gente quer tratar o lado muito do individualista. Não, eu só vou fazer isso se for para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para os outros eu não vou fazer, e a gente sabe que isso está totalmente fora dos padrões bíblicos, porque nós somos uma família sim também, além da família em casa, a família paterna, materna, né? Nós temos a nossa família aqui também cristã, aqui dentro da igreja, que nós nos congregamos, tá certo? E onde você se congregar não vai mudar, porque lá também ela tem que ser a sua família, você tem que trazer, internalizar esse sentimento. Porque se você não internalizar, você vai crescer um crente frustrado, vai estar sempre achando que o irmão A, B ou C não gosta de você, isso, aquilo. E muitas das vezes você nem deu a oportunidade dele lhe conhecer, dele procurar saber como é que você está. Você não foi pedir um conselho porque você acha que você já sabe de tudo, que essa fase da adolescência, muitas das vezes a gente tem como se a gente fosse o dono da razão, e a gente sabe que as coisas não funcionam dessa maneira. Então a gente precisa ter bastante cuidado, certo? Outra coisa aqui que nós podemos notar é que o quê? Que os pais, né, eles sempre estão ali, certo? Ou pelo menos deveriam estar, porque nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que impor nossa autoridade como o pai, e o filho tem que entender que naquele momento, muitas das vezes, quando você quis algo e seu pai não lhe deu, pode ser duas situações, ou porque ele não estava em condições no momento de lhe fornecer aquilo, como também ele enxergou que aquilo não ia ser bom para você. Então, você como adolescente da casa do Senhor, você tem que estar com a mente aberta para entender esse tipo de coisa. Muitas das vezes você fica com raiva, aí às vezes você internaliza um sentimento e acaba virando uma depressão. E se você não tiver ali os seus familiares, a situação ela vai se agravar. Então, isso vamos dizer assim, uma da grande importância da família, é lhe dar não um suporte material, mas também um espiritual e um suporte psicológico para você lidar com essas questões, porque a fase da puberdade, ela é bastante complicada, onde você está criando a sua identidade, você está começando a galgar os degraus para atingir a fase, vamos dizer assim, de jovem e posteriormente a fase de adulto. Então ela é muito complicada, então você precisa sim do apoio da sua família. E muitas das vezes você não quer conversar, você prefere conversar com um colega, e às vezes o colega ele é da sua idade, ele não tem a maturidade suficiente para que venha lhe dar um conselho. Então assim, você jovem, não deixe de estar sempre em contato ali com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Eles são seus amigos ali, que estão ali naquele momento para lhe ajudar, para lhe proteger e querem o melhor para você. Tá bom? A gente falou agora do segundo ponto, a importância da família. Nós vamos entrar agora no terceiro ponto, que é a família nos planos de Deus, certo? Nós sabemos que Deus criou a família com vontade e amor. Mas aí vem uma grande pergunta: como é que ela se encaixa nos planos dele? Né? Fica essa pergunta: como a família se encaixa nos planos de Deus, certo? Deus deu uma tarefa para Adão e Eva. Que tarefa foi essa? Foi que eles cuidassem do jardim e cultivassem aquele jardim, ou seja, eles tinham que viver, certo? Porque até então eles tinham tudo, tinham que comer, eles tinham lá as árvores, iam só lá colher o fruto e tudo, mas Deus deu uma tarefa para eles. Não, eles precisam viver, eles têm que trabalhar, eles têm que... Então é o primeiro ponto onde a família já começa a se encaixar no plano de Deus. Mas aí vamos lá, tem outro questionamento. A gente falou de viver, mas como é que eu vou viver essa vida? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas querem viver a vida de qualquer jeito, certo? E a gente sabe que não é desse jeito, né? Esse é o grande desafio da humanidade, né? É saber como vai viver a vida. É de qualquer jeito? Não. Nós temos esse entendimento, vocês têm esse entendimento de que não é de qualquer jeito, certo? Mas é assim fazendo o quê? Agradando a Deus em liberdade e comunhão com Ele. Mas que liberdade é essa? É o direito de escolha que você tem, que você está servindo a Deus por vontade própria e não porque alguém está lhe forçando. Porque Deus não quer ninguém servindo Ele de maneira forçada, porque aí não é verdadeiro. Então a gente precisa servir a Deus com a liberdade, temos que ter comunhão com Ele. E como é que eu vou ter comunhão com Deus? Através da palavra de Deus, que foi o que Ele deixou para a gente. Ele deixou
Aqui é o nosso manual, a nossa regra de fé prática. Tudo que você precisa saber para ter uma comunhão com Deus está aqui dentro da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então a gente precisa ter essa comunhão. Aí o que acontece, né? Juntamente, além dessa comunhão com Deus, a gente tem que agregar a nossa família, certo? Então, a nossa família, ela faz parte, sim, dos planos de Deus, por isso que ele instituiu lá. Então, tudo isso, gente, é um conjunto que nós precisamos, vamos dizer assim, internalizar e colocar em prática. Não adianta você só aprender na teoria e não praticar. A palavra de Deus, você pode ler a Bíblia toda do começo ao fim, mas se você não praticar, não viver, não tem utilidade, porque de que adianta você ter o conhecimento, mas não vivenciar? Você só ser um questionador, mas você não vivencia as experiências que Deus tem para você. Então a gente precisa sim viver a palavra de Deus, juntamente com quem? Com a nossa família. Por quê? Porque a família, ela faz parte sim do plano de Deus. A gente sabe que na família a gente vai ter problemas, nós vamos ter desentendimentos na nossa casa, certo? Mas eles sempre têm que ser superados. Não adianta você ficar chateado com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe e internalizar aquilo. Isso pode virar uma mágoa e, consequentemente, pode virar uma coisa pior no futuro. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade. Assim como vocês têm uma certa maturidade para algumas questões, vocês têm que ter para essas também, na questão de desentendimento, de alguns problemas que ocorre dentro de casa. A relação que a gente tem com nossos pais e irmãos, elas precisam ser melhoradas constantemente. Por quê? Porque nós estamos lidando com pessoas, são mentalidades diferentes, são concepções diferentes, ideias diferentes. Então a gente precisa ter maturidade para absorver tudo isso e, vamos dizer assim, digerir da melhor maneira possível, tá certo? Porque não adianta você só questionar e não saber ouvir, porque muitas das vezes você precisa ouvir mais e falar menos, certo? É isso que acontece, e isso serve para todo mundo, para todas as faixas etárias, não só para a questão dos adolescentes, mas para todo mundo de uma maneira geral. Existem momentos que a gente precisa só ouvir, porque ouvindo mais a gente aprende mais. Então a gente tem que ficar calado em determinados momentos, em determinadas situações, até para evitar um conflito, né? Porque existe um ditado popular que quando um não quer, dois não brigam. Então, se você não entra no embate com a pessoa, em determinado momento ela vai se calar ou você vai sair dali e já evitou um problema. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não pode estar toda hora confrontando. Agora, a gente tem aqui mais uma pergunta, tá certo? Para vocês, meus queridos. Você já parou para pensar que a sua família é um presente de Deus para você? É uma pergunta que fica para cada um responder individualmente. Mas você já parou para fazer essa análise? Mas, poxa, como é que a minha família é um presente de Deus para mim se a minha família não é cristã? Pelo fato dela não ser cristã, mas é a sua família. E a gente já viu que a família, ela foi dada por Deus, ela foi instituída por Deus. Então, ela vai ser um presente, mesmo com todas as falhas, mesmo com todos os deslizes, mas ela não vai deixar de ser sua família. E é um presente sim, porque como a gente falou logo no início da sua conversa, quem é que não gosta de se reunir para fazer um churrasco, para ir numa pizzaria? Tá ali todo mundo reunido, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, tudo. É uma coisa muito boa, uma coisa muito maravilhosa. Então a gente precisa ter essa consciência desse presente que Deus nos entregou, que é a nossa família, tá certo? E a gente vai fazer aqui uma pequena conclusão acerca do nosso assunto, certo? Assim como Deus idealizou no seu jardim que a nossa família seja um exemplo, para quê? Para ir para o mundo, para pregar o Evangelho, seja na igreja, em casa, na escola ou em qualquer outro lugar. Deus, vamos dizer assim, Ele deu a missão para a gente fazer a diferença, certo? Mas eu só vou fazer essa diferença se eu estiver dentro da vontade de Deus, seguindo ali, em todo lugar e em todo tempo. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. A própria Bíblia nos afirma isso, tá certo? E o que é que a gente tem aqui a acrescentar mais? Eu tenho para falar para vocês é que Deus abençoe a família de vocês, tá certo? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, apesar de nós não termos mais o contato físico no momento, mas a gente continua sim sendo irmãos em Cristo, nós continuamos sim sendo a família, certo? E a gente vem orando
para que tudo isso passe logo e a gente possa nos reunir, nos confraternizarmos novamente como família, tá certo? Que vocês, que nós possamos aperfeiçoar ainda mais a nossa vida em família para a glória de Deus e o nosso próprio bem. Tá certo, galerinha? Nós estamos aí, certo? A gente agora vai finalizar com uma pequena oração, tá certo? Pedindo que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família e bote isso na cabeça de vocês. Família, ela está no coração de Deus. Amém? Então a gente agora vai fazer uma pequena oração, tá certo? Agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que Tu possa, Senhor, abrir o nosso entendimento para que a gente possa, Senhor, absorver o conhecimento da Tua Palavra e possamos aplicar. Que o Senhor venha continuar abençoando cada vez mais e mais a nossa família, Senhor, nos ajudando nesses tempos difíceis e que isso passe logo, que nós possamos estar aqui, Senhor, reunidos e nos alegrando no Teu santo nome. Então, Senhor, fica conosco, nos ajuda, nos abençoa cada dia mais e mais e assim, Senhor, desejo que Tu abençoe a cada família aqui neste momento ou que posteriormente vai estar vendo esse vídeo, meu Deus, que Tu possa entrar nos lares, Senhor, e que famílias que estão destruídas possam ser restauradas, meu Pai, e que venham a dar testemunho, Senhor, de quão maravilhoso és Tu, meu Pai. Então, Senhor, nos ajuda, nos abençoa em tudo. É tudo que eu te peço, meu Pai, nesse momento. Já te agradeço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, eternamente. Amém. E graças a Deus. E galerinha, nós estamos aí esperando ansiosamente a próxima lição, que será a número 3, que a gente vai trabalhar. A lição número 2 será com a professora Andréa e eu vou trazer a lição número 3 para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa aí, a gente vai deixar o nosso contato, caso alguém queira entrar em contato. O meu contato, o telefone, que é DDD 85 988580280. Tem um TIM também, que é 999935233, tá certo? O Oi, o primeiro telefone, ele é o Zap. Se alguém quiser passar um Zap, quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, nós estamos aí. Eu estou ansioso para a gente se encontrar de novo. Nós temos as aulas presenciais, que nada melhor do que o contato humano, que ele é bem mais interessante. Amém? Agradeço a vocês, agradeço os pais pela compreensão. Que Deus continue nos ajudando.